de Donald Trump, agora com foco no que pode acontecer com o agronegócio brasileiro. O Brasil é grande exportador de commodities do agro, isso todo mundo sabe. Os Estados Unidos são o nosso segundo maior comprador. Será que essa tarifa inviabiliza exportações? Como é que o agro brasileiro se planeja nesse momento aqui, quase implanejável? A gente vai conversar com Cícero Zanetti, pesquisador da FGV Agro, sobre esse momento aqui tão delicado. Cícero, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Estamos no ar na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, falando para todo o Brasil. Como é que fica planejamento num momento tão incerto, hein? Bom dia, pessoal. É um prazer estar falando com todos vocês. É um momento muito difícil, onde a principal estratégia brasileira, tanto do governo quanto dos nossos empresários, e aí, né, o agronegócio que já está bem organizado, é negociar, negociar e negociar. Professor Cícero Zanetti, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte: é possível, supondo o pior quadro, né, o pior cenário, de fato esse tarifaço passar a valer no dia primeiro, etc. e tal, e daqui para frente, enfim, as mudanças, queria que o senhor nos ajudasse a refletir sobre o que podemos esperar do ponto de vista de consequência disso, né? Uma delas, certamente, uma das opções que restará ao agro, por sua eficiência empresarial já demonstrada, né, no cultivo e também no negócio, é de buscar novos mercados. Mas é um mercado bastante competitivo, né, do ponto de vista tem muitos interesses ali de todas as áreas de atuação do agro brasileiro. O agro manda bem desde que as regras sejam idênticas para todo mundo, né? O agro brasileiro. E quais as saídas que terão ou que restarão ao agro do Brasil diante de um quadro, do pior quadro possível nessa crise? Então, pessoal, no FGV Agro, nós divulgamos uma nota técnica que o pior quadro, né, o pior cenário possível seria o cenário de uma eventual taxação, né, de 50% das nossas exportações com uma possível retaliação do Brasil. Então, isso seria o pior cenário, onde a gente projeta ali uma queda, né, uma redução do PIB de 0,41%. O que isso significa? Significa que todos os esforços que a gente faz para crescer, nós ainda teríamos que fazer um esforço adicional de mais meio ponto percentual. E a gente sabe que, se tratando de crescimento econômico, crescimento da renda, salários, educação, enfim, isso é um esforço muito grande. Com relação à abertura de novos mercados, o que a gente pode pensar disso para o agro, a gente precisa entender que os canais de comércio internacional eles não são abertos da noite para o dia, né? A gente não cria parceiros assim, eu deixei de vender agora para os Estados Unidos, eu vou colocar os meus produtos na China, na União Europeia ou em qualquer outro país que seja. Por quê? Porque esses mercados eles são abertos com acordos preferenciais, com negociação de tarifas, com trocas bilaterais, né? Então, desde 2022, diversos acordos que vinham em negociação, né, do Brasil com outros países, com o Canadá, Reino Unido, com o bloco ASEAN, que são o Sudeste Asiático, eles estão adormecidos. O Brasil ele só caminhou com o acordo do Mercosul e União Europeia. Então, a gente precisa criar, né, fortalecer essas parcerias, acelerar esses canais de comercialização para que, quando surgir esses eventos, né, que você tem bloqueios de exportação, porque uma tarifa de 50% é um bloqueio à exportação, né, dos nossos produtos agropecuários, aí você consegue colocar, né, viabilizar o seu comércio com outros parceiros. Mas, de novo, né, a gente não consegue criar esses canais da noite para o dia. Professor Cícero, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. Eu queria continuar num assunto que eu estou abordando desde a abertura do jornal. Fiz a mesma pergunta para o doutor Emanuel Pessoa, que é sobre o Brasil ganhar tempo.
O empresariado quase que unanimemente concorda que isso é o que deve ser feito agora, né? Ganhar tempo aí em relação ao dia 1º de agosto, a gente olha o calendário e ficamos totalmente aflitos. Para tanto, muitos acham que o Brasil desde já pode baixar impostos como o etanol do milho, por exemplo, uma área que o Brasil é competitiva, e também sobre produtos de tecnologia para baratear os custos dos investimentos brasileiros. Falando no caso do etanol, já que o senhor é especialista nessa área, o que o senhor acha dessa estratégia? Então, é uma estratégia interessante. Nós temos inúmeras possibilidades para fazer uma compensação do aumento de preços, né, do quanto a nossa commodity, a nossa exportação vai chegar mais cara no mercado americano, mas a gente tem que ver, por outro lado, que a gente tem um mercado aqui, principalmente o nosso governo atual, sedento, né, por impostos e com problema de uma parte fiscal. Então, eu pessoalmente, né, nós não fizemos essas projeções, não fizemos esses testes, mas pessoalmente eu vejo essa parte fiscal com uma margem estreita de manobra, né? A gente não conseguiria ter tanta margem na parte fiscal. Então, eu vejo que ganhos de eficiência, talvez uma compensação, alguma coisa nesse sentido, mas nesse primeiro momento, a articulação do agronegócio sabe que a gente precisa negociar e ganhar tempo e também mitigar, neutralizar qualquer ação retaliatória, né, do Brasil. Por quê? Porque grande parte dos insumos do agronegócio, alguns insumos de alto valor agregado, vêm dos Estados Unidos, como a gente colocou na nossa nota técnica a proteína do leite bovino, que serve para rações, né, de bovinos, suínos e aves aqui dentro do Brasil. Então, qualquer ação de retaliação vai deixar os nossos insumos agropecuários também mais caros, e aí a gente entra num círculo vicioso, né, onde você não exporta, os insumos ficaram mais caros, e aí você começa a ter restrições, né, de diversos lados. Professor, na prática, pelo que o senhor tem conversado com os empresários do setor, a aposta é mais para que as tarifas entrem em vigor ou para que haja um adiamento, hein? Então, o que a gente tem conversado é que a ideia é que haja um adiamento e que haja uma negociação nos mesmos moldes, né, do que a Indonésia, por exemplo, conseguiu, que foi taxada lá em quase 30% e conseguiu negociar para 19%. Então, quando a gente olha os nossos produtos do agro, grande parte, né, das nossas exportações, não só do agro, né, mas da pauta brasileira para os Estados Unidos, a gente está falando aí de 0, 2, 3% de tarifa de importação. As exceções suco de laranja e produtos de café, que estão em torno ali de 10% a 19%. Então, se a gente conseguir trazer essa super tarifa de 50% para casa de 10%, 19%, que é a casa do suco de laranja e do açúcar, nós estaríamos numa melhor situação. Porque, de fato, né, você ter uma tarifa de 50% é um bloqueio à negociação, porque é uma tarifa extremamente alta. E é isso que nós mostramos, né, nas nossas projeções. A gente utiliza esses modelos especializados em comércio, que tem todas as transações, mais de 140 regiões no mundo, os mesmos modelos que FMI, Organização Mundial do Comércio, utiliza, e isso mostra, o modelo econômico mostra que uma tarifa de 50% nesse perfil de comércio é impraticável, né? Você elimina praticamente o comércio com aquele país, no caso, os Estados Unidos. Cícero Zanetti, professor pesquisador da FGV Agro, falou conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Professor, muito obrigada, hein? Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada. Já tem mais notícias chegando aqui no Jornal Gente. Rádio Bandeirantes, Band News TV, falando para todo o Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio.